Bora contar também que o Vasco anunciou de forma oficial, por meio de suas redes sociais, a renovação de contrato de Verratti. O atacante, artilheiro, salvador da temporada passada, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2025. Atleta que também estava nos planos de Grêmio e Cerro Porteño. O Diego Silva falou assim, ó, Paulinho e Jair não se machucaram. Eles fizeram uma fusão, daí nasceu o Galdamés, tá falando aqui o Diego, elogiando. Aliás, tá muito elogiado o Galdamés aqui. O W Fighter tá mandando aqui, o Vasco está numa ascensão exponencial, dobrando, triplicando rendimentos. Excelente, olha lá, tá vendo? Cláudio Bastos, Edmundo, o que você está achando do Payet e do Galdamés? Aliás, tem muita gente perguntando dos dois, e também do Adson, Eri. Aí eu sei que você gosta muito do David. Eu também acho que ele é um cara que vai contribuir muito com o Vasco da Gama. Mas eu acho que é questão de tempo o Adson tomar a posição dele se continuar jogando bem dessa forma. Inclusive é muito elogiado sempre que entra. Que é isso? O que tá acontecendo? O que é isso? Vocês ouviram? Muito. Foi só aqui? O barulho? Que entrou um cara aqui? Já saiu. Já saiu. Agora. Era você, Edmo? Não, eu devo ter tocado em algum teclado aqui do computador. Não, fica tranquilo. Eri, eu quero saber de você. Você concorda com isso? O Adson, uma coisa é certa. O Adson vai ajudar esse time do Vasco pra caramba. Entrando depois, ser titular, etc. Já mostrou que tem essa qualidade aí, pelo menos de ajudar o Vasco. Você acha que é questão de tempo para ele tomar essa posição do David, assim como a maioria, pelo menos, está falando aqui no chat? O Adson é um jogador que é titular. Só que só são 11. Não tem jeito, gente. Eu particularmente, acho o Adson, ele entrou muito bem contra o Flamengo. Ele entrou muito bem, com personalidade, jogando para cima, um jogador que chegou para tentar a titularidade. Isso é fundamental para um grupo, para uma equipe. O David é um jogador forte, um jogador driblador, um jogador que tem um chute forte. Ele talvez apareça menos para o torcedor do que o Adson, mas é um jogador forte que é preciso. Não que o cara sendo mais fraco, não é isso. É que assim, o David ele tem um jeito de jogar que eu acho que é mais importante no momento para a equipe do que o Adson. Por exemplo, o David ele consegue segurar a barra de um zagueiro, de um lateral, dos dois lados. O Adson, quando entrar, ele já vai entrar, como entrou ontem, ele já vai entrar com uma defesa praticamente desequilibrada, penso eu, e torço por isso. Porque ele é um jogador de velocidade, é um jogador de drible fácil, é um jogador que também parte para cima, está tudo certo. Só que a gente precisa de força. Senão a gente tem um menino, o Pablo, por exemplo, o Pablo não é forte, é habilidoso. O forte no nosso meio de campo é o Zé Gabriel. Se a gente tiver um Adson que é franzininho aqui desse lado, com um jogo pesado, jogo puxado, o segundo tempo, a entrada, na minha humilde opinião, a entrada de um David no segundo tempo, no lugar do Adson, para mim, não vai surtir um efeito. Com a entrada do Adson, para mim, sim. Dependendo de como esteja o jogo, eu vou botar um Adson que esse cara vai levinho, vai partir para cima, vai ter amarelo do outro lado, vai ter vermelho do outro lado. Com o David, eu acho diferente. Eu acho que é para segurar a defesa adversária. Porque se a defesa adversária partir para cima, pode ver, desde que ele jogou, a defesa não consegue atacar, porque não consegue sair de lá, porque tem um jogador forte, veloz e de muita atitude. Então, eu, particularmente, prefiro, e vejo que o Ramon Dias também está preferindo, o Adson hoje. Não significa que o Adson, desculpa, o David, não significa que o Adson não tenha uma titularidade num jogo aqui, no outro ali, e também não define que o David seja o titular absoluto. Não, eu acho que titular absoluto hoje no time do Vasco são poucos, mas esses que são fundamentais. E assim, eu acho que tem uma coisa que você falou, Eric, que é importante. Acho que dependendo do jogo que for, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, mais que no Carioca ainda, vou usar o Adson. Por quê? Porque ali pela ponta acho que precisa de mais velocidade. São características diferentes, né? E eu queria saber do Edmundo. O que você acha, Edmundo? Você acha que o Adson vai tomar posição? Você acha que vai ser do jeito que funciona o Ramon Dias, ele vai querer usar cada um num jogo, etc? O que você acha?
Não, eu acho que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez no ano passado, tentando encontrar um time ideal. Né? Claro que ontem tinha os desfalques do João Vitor e Medel, mas o Rojas e o Maicon foram muito bem. Né? Então, assim, é uma dor de cabeça positiva. Acho que titular vai ter mais do que 11, né? E acho que um time vencedor, um time forte, equilibrado dentro do campeonato, necessita ter mais do que 11 titulares. Mas acho que, nesse momento, o David está na frente do Adson pelas características físicas. É necessário ter força física para você jogar de contra-ataque, né? Principalmente contra as equipes maiores. E o David, acho que entrega melhor nesse momento. Embora o Adson entre, ontem ele entrou, o Vasco já estava ganhando, e aí ele apresente um repertório maior de dribles e essas coisas, chamam mais a atenção do torcedor. Mas dentro da característica de jogo que o Ramon Dias precisou colocar dentro do Vasco, em função das contusões do Paulinho e do Jair, quando ainda não tinha o Galdamés e o Esforça, né, quem se enquadra melhor é o David. Se você perguntar para o Verratti, também, porque o Verratti sabe que o atacante rompedor, né, que é um jogador de forma física avantajada, ele vai conseguir fazer melhor a jogada para o atacante finalizar. Como, por exemplo, fez, não tem a ver com a pergunta, mas como fez o cruzamento, especialista da posição, como fez o Puma Rodrigues no quarto gol do Vasco. Ele viu que tinha um espaço para ele fazer o cruzamento e ele aproveitou o grande oportunismo do Verratti. Não só oportunismo, né? Felicidade também, porque a bola bate na trave, bate nas costas do Gatito, mas aquilo é enxergar o jogo, você fazer um cruzamento no ponto futuro, né? Um passe no ponto futuro para quem é especialista da posição. Aí a gente vai falar, mas o Paulo Henrique não cruza tão bem, mas marca melhor, tem mais força física. E aí por isso que tem semelhança com o que eu estava dizendo. Se enquadra mais no estilo de jogo do Ramon Dias nesse momento, o Paulo Henrique do que o Puma Rodrigues, o David do que o Adson. E o estilo de jogo que me parece cada vez mais consolidado com 3 zagueiros, né, Eri? Inclusive o Emiliano, acho que foi o Emiliano que falou sobre isso, falou que realmente o time está começando a se encaixar bem de uma forma agradável com 3 zagueiros. Acho eu que vai ser mais ou menos essa formação principal dele no ano. O que você acha, Eri? Tá tudo parecendo que sim. E eu tô gostando, por quê? Porque ele está liberando o Piton como se o Piton fosse um ponta, um meia ponta esquerda, porque o Piton está tendo uma liberdade para ir muito grande. E quando tem, e aí sempre que tem o Léo Pelé, como é canhoto, ele cobre muito bem aquela lateral ali. Ele cobre muito bem aquele espaço ali. Eu quero ver muito esse Esforça jogando no meio de campo ao lado do Galdamés, porque eu vejo que existe uma possibilidade de 3 zagueiros, sendo que um deles, um de cada vez, tendo liberdade de ir até o meio. Porque o Léo Pelé vai até o meio toda hora. Toda hora que ele vai até o meio, você pode reparar, vocês já repararam, obviamente, que já está quase que na entrada da grande área adversária, o Piton. Então, quando o Léo Pelé vai até ali, que joga para o Piton também é habilidoso, consegue passar por um. Quando ele passa por um, ele já está praticamente dentro da área, ou para lançar, cruzar, e cruza muito bem, ou até para fazer o gol que ele fez ontem. Então, o que acontece? Esses 3 zagueiros, para mim, são 3 falsos zagueiros. Tem zagueiro de ofício e tem que é plantado. Eu acho que quem mais fica ali plantado, de verdade, é o Medel, que é um capitão, que é um maestro das defesas, que ele pode falar, pode ir, Pelé, a gente segura aqui. Pode ir, João Vitor, a gente segura aqui. Porque é preciso ter isso. É preciso ter
entre aspas, capitão na defesa, capitão no meio e capitão no ataque. Sobretudo, o ataque tem que ser, que eu gosto, aquele ataque sem posição fixa. Todo mundo com liberdade de se movimentar para que a defesa fique perturbada e sem saber qual é a posição. Porque você viu ontem, várias vezes, o David pela esquerda, pela direita, pelo meio, e aquele golaço do Galdames lá, que foi uma tabela, a bola passou pelo David também, que estava de costas para o gol. Ele estava de costas para o gol, ele deu a bola, ele empurrou a bola pro como é? Pro Payet. Pro Payet. Tá. No gol. Ele estava de costas pro gol, tipo pivô, e entregou o Payet, que brilhantemente jogou no peito, com a mão, jogou no peito do Galdames, que teve toda a experiência, calma, para fazer. A bola não entrou de primeira, entrou de segunda, com muita tranquilidade. Então, o Vasco, ontem, essa jogada, por exemplo, desse gol, foi uma jogada extremamente consciente, coletiva. A bola saiu da nossa defesa, foi até Paulo Henrique foi, jogou para o meio. Então, foi um gol de uma equipe que está se conhecendo, está se entrosando de uma maneira muito equilibrada. Gostei muito desse gol. Então, não, minha rapaziada, Ferretti aí, né? O Vasco anunciou a renovação de contrato do jogador, que havia dado uma declaração polêmica no final do ano passado, né? Início desse ano, de que estava aberto a ouvir propostas, né? E acabou que ficou aí no Vasco, renovou seu contrato. Teve aí especulações aí do Grêmio e o Cerro Porteño, né, para tentar contratar o jogador, mas o jogador aí acaba ficando na equipe do Vasco, né, renova seu contrato até dezembro de 2025 e eu acho isso excelente, né? Agora também tem a questão do jogador para fazer o lado ali com ele, né? Temos aí em alguns jogos foi colocado o David, né? Mas eu acho que o técnico do Vasco deve logo começar a colocar o Alisson como titular. E tá vindo aí pedindo passagem, né? Tem jogado muito bem. E eu acho que em breve vai assumir a titularidade na equipe do Vasco, né? O jogador chegou aí no Vasco nessa temporada, né? Vem do banco de reserva no jogo contra o Botafogo. Quando ele entra, deu uma mudada na partida, contra o Fluminense também, né? Entrou muito bem. Então acho que logo ele vira titular aí da equipe do Vasco.